Bora viajar mais, melhor e mais barato? Seguinte, se você gosta desse tipo de assunto, fica até o final desse vídeo. E agora, meus amigos, a gente vai falar, vai desmistificar a tal da tabela fixa da Latam. Muita gente fala assim, quero saber a tabela fixa da Latam, porque com a tabela fixa da Latam eu vou viajar mais, vou viajar melhor, vou viajar mais barato. Calma, deixa eu respirar um pouco. Segura, segura, porque eu vou, cara, preparei um material, cara, bem mastigadinho, ó. Do creme de la creme de la creme de la creme para mostrar para vocês. Mas calma, primeiro eu preciso falar para vocês um negócio. Olha só, tabela fixa da Latam, ela exige, ela é legal, só que vocês nunca podem considerar ela como a sua primeira opção. Por quê? Porque se a gente sabe pescar os voos na Latam, os voos nos parceiros da Latam, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, a gente vai perceber que em muitos casos a gente consegue emissões mais baratas do que a tabela fixa da Latam. E por que eu estou trazendo a tabela fixa da Latam? Eu quero mostrar no detalhe para vocês a tabela fixa da Latam. Porque ela tem que ser considerada, tem que ser considerada. Só que ela tem que ser considerada como um colete salva-vidas, como um botãozinho do pânico, em 3 situações, tá? Olha só, 3 situações que você precisa considerar a tabela fixa como primeira opção, e não como aquele botãozinho do pânico, que é quando eu disse assim, ó, eu não sei mais o que fazer, tá tudo caro, tá tudo um absurdo, então eu vou para a tabela fixa da Latam. Mas olha só, primeira situação que você pode considerar de imediato, você partir já para uma tabela fixa da Latam. Você é um perfil de viajante que viajar, por exemplo, daqui 11 meses, tá? E é quando abre, né, nos buscadores para você fazer as emissões das passagens, para você comprar a passagem. Daqui 11 meses já está liberado a compra para você. E você é daquele cara que assim, não tô afim de ficar pesquisando, não tô afim de ficar todo dia monitorando, tal, tal, tal. Eu já quero comprar minha passagem agora, eu já quero liquidar a emissão, porque a partir da emissão a minha viagem nasce, né? Aí eu vou ver o dia que eu chego no local, os hotéis que eu vou pegar, os passeios e tudo mais. Se você é esse tipo de perfil que não quer ficar pesquisando o tempo todo, já quer garantir com uma baita antecedência, cara, ativa a tabela fixa direitinho da Latam. Perfil 2, tá? Que você tem que considerar a tabela fixa da Latam. Você está pesquisando, você aprendeu aqui com o Hub, pesquisar, achar as melhores emissões em mais de 10, 12, 15 programas distintos para achar realmente a melhor emissão para a gente fazer o quê? Viajar mais, melhor e mais barato. Mas você tem como, digamos assim, um deadline, por exemplo, vou viajar em outubro. O meu deadline para estar com a passagem garantida, digamos, é 3 meses antes. Pô, 3 meses antes. Se eu não achei, procurei. Não achei 3 meses antes. Ativou aí o botão do pânico, não tem mais o que fazer, bateu no deadline, preciso fazer emissão agora. Ativa a tabela fixa da Latam, tá? Mas depois também não fica mais procurando, que você pode se arrepender ou não. Situação 3, perfil 3 que tem que ser considerado para você pegar a tabela fixa da Latam sem pensar 2 vezes. Surgiu uma viagem de emergência para daqui 5 dias, 4 dias, uma semana. Tá tudo caro. Não tenho tempo de executar estratégias de compra de pontos e milhas, não tenho tempo de esperar uma transferência bonificada para mandar os pontos que estão lá no primário, que é o meu cartão de crédito, por exemplo, ou no Malivelo. Não tenho esse tempo. Não tenho esse tempo. Meu amigo, considere já ativar o botãozinho da tabela fixa da dona Latam. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, trouxe, na minha opinião, na visão do Hub de Milhas, quais são os 3 perfis, né, que a gente pode considerar de imediato agende ativar a tabela fixa da Latam. Mas, se você não se encaixou num desses 3 perfis, considere a tabela fixa como mais uma opção. E eu vou te mostrar agora, cara, eu detalhei do resumo, cara. Agora, se nesse vídeo você não entender de tabela fixa da Latam, eu não sei mais o que eu posso fazer para te ajudar. Então, se liga, olha só o que eu fiz. Cara, tabela Latam. Como é que a gente consegue, então, por exemplo, achar uns voozinhos aqui para Londres, Chile, o Oriente Médio, né? Como é que a gente acha essa brincadeira? Primeiro de tudo, meus amigos, primeiro de tudo. Deixa eu até aparecer um pouquinho aqui, depois eu já mostro de novo a Suíça. Primeiro de tudo, gente, a gente tem que entender que a tabela fixa da Latam é para voar com os parceiros que a Latam tem.
A Latam, ela não faz parte de nenhuma aliança. Não faz parte da Star Alliance, não faz parte da OneWorld, não faz parte de nenhuma aliança. Mas ela tem um acordo bilateral com muitas companhias aéreas, que isso possibilita uma gama de rotas que a gente consegue acessar com pontos da Latam PES. Mas, para isso, a gente tem que encontrar voos, a gente tem que entender de cada rota que essas companhias aéreas aqui fazem. Deixa eu aqui sumir um pouquinho da tela novamente para mostrar. Então é o seguinte, você consegue ativar a tabela fixa da Latam voando Delta, Aeroméxico, Alaska, Austrian, Suíça, Qatar, Iberia, Japan, Qantas, Finnair, Lufthansa, Malaysia, British, KT Pacific e a Royal. Ou seja, deixa eu voltar aqui. Você agora, a primeira, né, o creme de la creme aqui, para a gente começar a entender a tabela fixa da Latam. Gente, achou voos dessas companhias aéreas que faz parte do seu objetivo, que faz parte da sua viagem, você pode ativar a tabela fixa. Mas calma, não é simples assim. Achei um voozinho qualquer, posso ativar. Então, de novo, olha aqui na tela, né, o que significa então a tabela fixa da Latam. Já entendi quais são os parceiros que eu posso voar, né, utilizando pontos Latam numa precificação fixa, mas para a gente começar a entender as regrinhas do jogo, a gente tem que entender que, como as parceiras que a Latam tem são da aliança da OneWorld, a aliança da OneWorld ela tem uma regra tarifária para as tarifas AWORD, as tarifas mais baratas, ou seja, cada companhia aérea disponibiliza uma série de tarifas com precificações diferentes, mas uma delas ela tem uma precificação física, que é a tabela fixa. Ou seja, você tem que aprender, que eu vou te mostrar agora na prática, como achar voos nas categorias Z para First, U de Ulisses para Business e X de Xícara para Economy, dentro de todas essas companhias aéreas aqui, parceiras da dona Latam. Olha só, olha só, vou botar a tela grande, vou sumir mais um pouquinho aqui. Olha só essas precificações, meus amigos. E aqui já está reajustado, tá? Com a última mudança que teve em maio para a dona tabela fixa da Latam. Se você está no Brasilzão e você quer ir para a Europa, por exemplo, você vai pagar, independente de quando você achar o voo, independente de quando você achar o voo, você vai pagar 80 mil pontos Latam PES, mais a taxa de embarque, que varia em torno de uns R$ 200 mais ou menos, tá? Se você quer ir para o Oriente Médio, por exemplo, você vai pagar aqui 92 mil pontos da Latam. Essa precificação, se você vai achar um voo para amanhã ou um voo para daqui 11 meses, vai servir a tabela fixa da Latam, são 92 mil milhas. Ah, vamos aqui olhar um pouco das business, né? Deixa eu só sumir mais uma vez um pouquinho. Se você quer ir, por exemplo, para a Europa de business, 201 mil pontos da Latam. Oriente Médio, Catarzão, por exemplo, você vai por 203 mil milhas da Latam PES. Mas, meus amigos, vou te dar um pulo do gato agora. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente começa, e o que eu digo, meus amigos, que a gente tem que ser, emissão é pensar fora da caixinha, a gente abrir o nosso leque de possibilidades. Olha só esse exemplo aqui. Saindo do Brasil para o Oriente Médio de business, você vai pagar 203 mil milhas da Latam PES. Se você sair de qualquer outro país da América do Sul, você vai pagar 120 mil milhas para o mesmo destino. Aí você vai falar assim, tá, mas ok, aí eu vou ter que ir para a Argentina, eu vou ter que ir para o Chile para eu conseguir. Meu amigo, se você tem flexibilidade, se você tem disposição, se você tem tempo, cara, olha só como você vai ter um save de 83 mil, 83 não, porque você vai ter que gastar umas 10, 12 mil milhas para chegar na América do Sul para poder ativar a tabela fixa da Latam para voar de business para o Qatar, por exemplo, com a A380 da Qatar Airways. Você vai ter um save muito absurdo de milhas. Por quê? Você começou a pensar fora da casinha, você começou a entender como é que joga o jogo, ou seja, você acha uma passagem, e quem está no grupo de alertas do Hub de Milha, meu amigo, sabe que tem muitas possibilidades, Você pega um voo para o Chile, você pega um voo para a Argentina, você pega um voo para o Peru, 100% operado pela Latam. Se for para o Chile, dependendo, tem muita oportunidade de você ir por 15 mil milhas da Latam, 18 mil milhas da Latam. Pousa no Chile, cara, quer ainda ficar 1, 2, 3 dias no Chile, dar uma esquiadinha, tomar um vinho lá na casa de Diego del Diablo? Cara, fica. Ah, não tenho tempo. Acha um voo que você vai chegar, por exemplo, no Chile de manhã,
e faça uma emissão de um voo da Qatar saindo do Chile à tarde, se você não tem flexibilidade. E por que eu estou falando pensar fora da casinha, meus amigos? Por que eu estou falando? Olha isso aqui, olha isso aqui. Você vai ter um save de 83 mil milhas. Ah, ok, eu preciso gastar 14, 15. Beleza, você vai arredondando, você terá 70 mil milhas mais ou menos da Latam de desconto. Ah, vou em 2 pessoas, é 140 mil. Vou em 3 pessoas, 210 mil milhas. Então, assim, não fique preso. Ah, Brasil, Europa. Ah, Brasil, Oriente Médio. Isso serve para volta também. Pô, fuja das taxas. Deixa eu até botar em plano cheio aqui para eu olhar para vocês assim, gente. Muita gente fala assim, pô, voltar da Europa para o Brasil é caro, as companhias aéreas cobram muito cara a taxa de embarque. E por que algumas companhias aéreas cobram muito cara a taxa de embarque? Porque tem uma coisa embutida em várias companhias aéreas que se chama taxa de combustível. Mas se você for para a Argentina, não tem taxa de combustível. Então você consegue toda essa flexibilidade, você consegue esses saves de 70, 80 mil pontos para voar de business. Uma economia absurda, meus amigos. Absurda. Continuando aqui, então, nossa linha de raciocínio. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, cara. Aqui está o resumo do resumo do resumo do resumo da tabela fixa. Prestem atenção nisso aqui. Se você quer ir para o Oriente Médio, para a Ásia ou para a África, você tem que achar voos. E eu vou mostrar na prática daqui a pouquinho. Fica até o final desse vídeo, meu amigo. Cara, esse vídeo é um aulão, tá? Este vídeo é um aulão. Você tem que compartilhar com todo mundo. Se você quer ir para o Oriente Médio, para a Ásia ou para a África, você precisa achar voos da dona Qatar. Deixa eu vou mostrar na prática como a gente acha isso. E aonde você vai achar um voo da Qatar que respeite, lembra a respeito o que a gente está falando? Respeite isso aqui, ó, as regras tarifárias. Onde é que você vai achar um voo da Qatar, por exemplo, para você voar de business, né? Saindo da Argentina 120 mil milhas, por exemplo, ou de econômica? Onde é que você vai achar? Você vai procurar no site da American Airlines. Use o buscador do site da American Airlines. Não precisa ter cadastro, não precisa ter milhas de vende. Só usa o buscador para achar o voo que respeite essa regra tarifária. Quer ir para o Japão? Você vai utilizar o parceiro, a Japan Airlines. E você vai achar os voos da Japan Airlines no site da American Airlines. E calma que eu já vou mostrar como é que a gente faz toda a execução. Fica calma aí, ó. Simone Simara. Calma, deixa eu respirar um pouco. Vamos lá, gente, vamos lá. Quer de tabela fixa para os Estados Unidos, meu amigo? Não é a melhor opção. Não é a melhor opção. Mas, novamente, pode ser um colete salva-vidas para você, pode ser o botãozinho do pânico, botãozinho de emergência. Você tem que achar voos da Delta, que é uma das parceiras da Latam, e você tem que procurar esse voo no site da Flyblue ou da Virgin Atlantic. Use esses sites como buscadores, use esses sites como um Google para você, entendeu? Ah, você quer ir para a América, deixa eu até mudar aqui, você quer ir para a América do Norte, por exemplo, que aqui envolve a México, Estados Unidos e Canadá, você pode voar com a Aeroméxico. Qual que é a regra? O voo tem que ser operado 100% pela Aeroméxico, vai fazer uma conexão na cidade do México, e para você achar esses voos, você vai achar no site da American Airlines, no site da Aeroméxico ou no site da Smiles. Gente, tá aqui o resumo do resumo para vocês. Ah, quero ir para a Europa, tá aqui ó, uma das últimas opções, quero ir para a Europa. Você acha voos da British ou da Iberia no site da American Airlines também. Calma que eu já vou mostrar o vivaço para vocês aqui, fica até o final. Bota na velocidade 2, cara, qualquer coisa do tipo, mas você tem que aprender a pescar, meu amigo. Mais um resumão para vocês que você não encontra isso em lugar nenhum. Lugar nenhum você encontra esse resumo do resumo do resumo. Então, olha só, os voos para o Oriente Médio, novamente, é o parceiro da Qatar, você tem que achar as classes tarifárias, o OX, tá aqui para você, cara, tá aqui mastigadinho. Ah, cara, eu vou te dar um presente. Quer esses slides para deixar mais claro? Bota aqui nos comentários, slides, que eu vou te mandar esses slides, cara, para ser a sua colinha nesse início. Para Delta, você tem que achar os voos nas regras tarifárias N ou O. Você vê que está fugindo um pouquinho lá do U de Ulisses e do X de Xícara, né? Porque algumas companhias aéreas, elas têm algumas exceções, por isso que eu estou trazendo esse resumão aqui para vocês. Na Japan, você tem que achar First A, U de Ulisses para Business e X para Econômica. Na América do Norte, a regra é voos 100% operados pela Aeroméxico. E os voos para Dona Europa, que é o British ou Ibéria, você tem que achar voos U ou X. Meus amigos, teoria tá aqui, ó, tá tudo resumido para vocês, lindo, maravilhoso. Agora vamos para a prática. Deixa eu compartilhar então aqui com vocês
para a gente ir na prática mesmo, olha só. Estou aqui compartilhando a minha tela com vocês, tá? Eu vou até que fazer uma nova pesquisa, minha sessão já expirou aqui, então eu estou aqui. Lembra da colinha? Quero um voo, por exemplo, para Europa. Eu tenho que procurar no site da American Airlines. Então eu vou procurar aqui, por exemplo, ó, vou botar resgate com milhas, vou colocar aqui, ó, Guarulhos, tá? Vou colocar Londres, lembra? Que uma das portas de entrada é voando para Londres via Bridge. Vou botar uma data aqui, por exemplo, em outubro, um pouquinho mais para frente, só para a gente sentir a febre aqui. Olha só como fica fácil a nossa vida. Opa, deu algum errinho aqui, claro, não botei, eu botei de volta, é só mentira, né, Filipão? Erros aqui no nosso, vamos na nossa busca, vamos fazer a coisa certa, né? Se a gente não bota a data, e não tem corte aqui, cara, que a gente faz na íntegra o negócio para vocês aqui, é vídeo raiz, meus amigos. Olha só, apareceu, vamos ler, vamos interpretar este voo aqui, tá? Olha só, um voo operado pela Bridge, ou seja, primeiro check para valer a tabela fixa da Latam, né? O parceiro é a Bridge. O voo sem escalas, porque daí a gente não paga, porque na tabela fixa da Latam, meus amigos, seguinte, se você achar um voo para o Oriente Médio com escala na Europa, você vai pagar os dois trechos. Você vai pagar trecho até a Europa, tabela fixa, e depois Europa com a Oriente Médio, segundo trecho. Então aqui, ó, voo sem escalas, maravilhoso. Clicando em detalhes, olha só, classe que é o código da reserva, é X, meus amigos. Se é X, bingo, blé, check, voo possível para a gente fazer a emissão com a tabela fixa da Latam. O que você faz com essas informações agora? Você vai entrar no WhatsApp da Latam, que se você colocou aqui slides nos comentários, você vai ter acesso aos números, a todo o passo a passo para você fazer a emissão via WhatsApp da Latam, ok, gente? Então você vai falar assim, poxa, eu quero o voo saindo de Guarulhos para Londres, dia 24 de outubro, o voo é o BA246, às 4h05 da tarde, e eu quero da classe, econômica. Aí ela também vai falar assim, ok, você só tem que pagar a taxa de embarque, voo, check. Às vezes demora um pouquinho, mas, gente, vale a pena todo o esforço, tá? Mais um exemplo ao vivaço aqui para vocês, então, ó. Vamos para Doha, né? Pegar uma tabela fixa lá para o Oriente Médio. Vamos mudar aqui o mês, mudar. Então, novamente, e sempre, gente, tabela fixa da Latam, sempre faça as emissões separadas, a ida da volta, tá? Então, olha só, Doha, né? Porque quero ir para Doha, porque a Qatar é uma parceira da Latam. Lembra lá no início do nosso papo? Qatar, parceira da Latam. Então, aqui, vamos colocar uma data aqui. Vamos botar aqui, sei lá, 29 de novembro. Vamos localizar aqui para ver se a gente acha algum voozinho que dá check para nossa tabela fixa da Dona Latam. Olha só, um voozinho que aparece. E, gente, esses 60 mil aqui, desconsidera tudo. A gente só precisa achar o voo da tabela fixa da Latam para fazer a emissão com nossos parceiros, né? Então, olha só, um voozinho operado pela Qatar. Então, é o primeiro check que pode ser tabela fixa. É um voo operado pela parceira, sem escalas. Então, vai ser uma precificação única. Então, a gente vai um voozinho direto para lá. Maravilha. Vamos ver em detalhes? Código da reserva X, meus amigos. O que significa isso? Está respeitando as classes tarifárias, ou seja, consigo abrir o WhatsApp com a Latam, se for mais agoniadaço, não quer esperar alguém responder, que às vezes pode levar até um dia para o cara te responder lá na Latam, liga, faça a emissão por telefone. Óbvio que você tem que ter as milhas já em cash, né? As milhas no bolso. Mas viram como é fácil a gente então achar os voos lindos, maravilhosos para fazer a tabela fixa com a Dona Latam. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês aqui. Para a gente aqui só. Vamos para os Estados Unidos. Então, é o seguinte, eu tenho que acessar aqui então o site da Virgin Atlantic. Lembra na nossa colinha, nos nossos slides? Uma das possibilidades para achar um voo tabela fixa da Latam para os Estados Unidos é voando com a parceira Delta, mas o site da Virgin Atlantic é o melhor site para a gente achar voos da Delta, né? Mais uma dica de ouro aqui para vocês. Então, eu vou botar um dos voos que a Delta faz diretaço para os Estados Unidos, que é Guarulhos, o JFK em Nova York. Vou botar uma data aqui aleatória, beleza? E vou dar um check aqui, ó. Então, Guarulhos, JFK. O importante é colocar o one way, né? Só a ida, botei a data, um passageiro, por exemplo, e vou dar aqui o buscar. Então, para a gente ver aqui, por exemplo, olha só, desconsidere esses valores, tá? Desconsidere tudo isso aqui, a gente tem que só achar o voo. Então, vamos clicar aqui, vamos dar o continue. Então, vamos ver se no dia 18 de outubro vai ter um voo para eu poder ir de tabela fixa
para os Estados Unidos voando Delta, mas fazendo emissão com a dona Latam, né? Então vamos dar uma olhada, olha só, vamos estudar o voo, gente. Guarulhos, voo direto para o JFK, é a rota que a Delta faz, maravilha. O voo operado pela Delta, como é que eu sei que é operado pela Delta, meus amigos? Tá aqui, ó, operado by Delta Airlines. Aqui também o número do voo, DL de Delta. Olha a classe tarifária aqui, ó, N. Lembra lá na nossa calinha, nos nossos slides? Algumas companhias aéreas têm algumas exceções. A Delta, para voar a tabela fixa da Latam, classe econômica, a regra tarifária é N de navio, tá aqui. O que você faz com essas informações? Liga na Latam, WhatsApp com a Latam, dá todas as informações, número do voo, horário de saída, se o voo é direto, operado pela Delta, quero cabine econômica. Nenhum momento cita esses valores aqui, porque esses valores não são. Você vai pegar os valores precificados da dona Latam, lá na tabela fixa da Latam. Beleza? Então, mais uma forma de a gente ver aqui os nossos parceiros da Latam. Então, mostramos como a gente vai para a Europa, tabela fixa via Bridge. Mostramos como a gente vai para os Estados Unidos, tabela fixa voando parceiro Delta. E mostramos como a gente vai para o Catar, Oriente Médio, voando né, com a Qatar, parceiro também da dona Latam. Gente, o segredo da emissão perfeita é a gente saber pescar, a gente saber entender e mergulhar fundo em cada um dos programas. A tabela fixa da Latam, mostrei aqui para vocês. Pode ser a melhor coisa do mundo para mim, como pode ser a pior coisa do mundo para você, né? Precificação na tabela fixa da Latam, por exemplo, 80 mil milhas para ir para a Europa, poxa, a gente consegue às vezes mais barato, mas vai que você não tem tanta flexibilidade, você precisa ir para a Europa dia 24 de outubro, que foi o exemplo que a gente deu no voo da Bridge. Preciso ir, não posso nem dia 25, nem dia 23. E no dia 24 de outubro, se eu for fazer a emissão, e eu só estou com pontos da Latam, então fica mais restrita ainda as minhas emissões, as minhas buscas, né? Então, se eu só tenho ponto na Latam, dia 24 de outubro tem que ser a minha ida para lá. E, pô, na Latam tá 180 mil milhas, ela tá caro para um caramba. Meu amigo, colete salva-vida, meu amigo, botãozinho de emergência, botãozinho do pânico, ativa a tabela fixa da Latam, porque aí você vai pagar 80 só. Mas se naquele dia tiver 50, tabela fixa da Latam, meu amigo, tchau e benção, a gente vai por outras. Tô com pontos na Azul, tô com pontos na Smiles, tô com estratégias para a Ibéria, considere todas elas e considere a tabela fixa da Latam também. Então, assim, novamente, me deixa aqui nos comentários a palavra slides, que eu vou te mandar os slides, e se realmente ainda ficou alguma dúvida, meu amigo, vem para o Hub de Milhas. Segue a gente no Instagram, primeiro de tudo. Não quero fazer nada além de pedir para você seguir o Instagram, que lá eu consigo te ajudar também de forma mais espontânea e direta. E sem mais delongas, porque esse vídeo ficou mega completaço, cara. Se fez sentido para você, meu amigo, te peço aqui, ó, fundo do meu coraçãozinho, aquele like marotinho. Ativa o sininho, meu amigo, e se inscreva. Porque se você se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo, cara, é mais pessoas aqui, ó, viajando mais, melhor e mais barato. Cara, para de pagar viagem, cara. Vamos realizar sonhos, vamos viajar barato. No mais, beijo, fui e até o próximo.